Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Conacon discute padrão mínimo do órgão de auditoria de controle externo dos tribunais de contas. Auditorias de obras públicas norteiam debates no segundo dia de evento. TCE faz recomendações à Prefeitura de Alto Araguaia. Os detalhes agora no TCE Notícias. Na manhã do terceiro e último dia do segundo Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo, realizado na Escola Superior de Contas, foi debatido o padrão mínimo do órgão de auditoria de controle externo dos tribunais de contas. Acompanhe. Esse assunto está inserido na proposta de emenda constitucional número 40 de 2016, que tramita no Congresso Nacional e visa estabelecer um padrão mínimo para os 34 tribunais de contas do Brasil. O objetivo é formatar um órgão de auditoria dentro da estrutura dos tribunais de contas, que possa atuar, com independência, que seus membros tenham as prerrogativas e as garantias necessárias para exercer a competência fiscalizatória a cargo do Tribunal de Contas. Na opinião dos auditores externos, a PEC 40 constitui uma das medidas urgentes para que o país saia da crise sem precisar adotar medidas que gerem impacto fiscal. Por isso, a PEC também foi batizada de PEC do padrão mínimo com custo fiscal zero. A PEC pretende disciplinar em diversos aspectos o modo de organização e a função dos tribunais de contas do Brasil, de modo a uniformizar os procedimentos em âmbito nacional. Entre as possíveis mudanças estão a criação de um conselho de auditoria nos tribunais, eleição interna para o cargo de secretário, supervisor ou diretor-geral de auditoria em cada órgão, além de propor a vedação para o exercício do cargo de auditor. É importante que as carreiras típicas de Estado, todas elas, não só de auditor, mas no caso nós estamos falando de auditores, tenham vedações e prerrogativas para um adequado exercício das funções. No caso dos auditores não é diferente, então nós entendemos que devemos discutir sim quais as vedações, quais as prerrogativas que são necessárias para um cumprimento mais adequado das atividades de auditoria governamental. As matérias a serem disciplinadas pela lei complementar são diversas e tocam em pontos relevantes para a maior consistência das atuações das Cortes de Contas. O que a PEC prevê é que a titularidade plena das atividades de auditoria, certo? Ela seja outorgada aos auditores de controle externo. E quem são os auditores de controle externo? A própria PEC, no seu artigo 4º, ela disciplina isso, certo? Então, assim, para que não tenha dúvida em relação tanto da estrutura e funcionamento do órgão de auditoria, bem como de quem integra esse órgão de auditoria. Isso objetiva, em última análise, afastarmos do órgão de auditoria, por exemplo, servidores comissionados sem vínculo com a administração pública, servidores terceirizados, servidores cedidos de outros órgãos da administração pública. Por quê? Porque não se tem dúvida de que esses vínculos precários, eles podem comprometer a própria confiabilidade da instrução realizada pelo órgão de auditoria. Na tarde do dia anterior, auditores de todo o Brasil debateram sobre as boas práticas e desafios nas auditorias de obras públicas. Eu acompanhei de perto e te mostro como foi. Creches, hospitais, postos de saúde, estradas. As obras públicas estão em todos os lugares. Mas é preciso que essas estruturas sejam construídas de acordo com as normas legais e dentro de parâmetros técnicos pré-estabelecidos, para, de fato, atenderem aos anseios da sociedade. E para verificar se a administração pública cumpre com tais dispositivos, são realizadas pelos tribunais de contas auditorias em obras públicas, cenário que já registra avanços em todo o país, como foi demonstrado aqui no segundo Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo. O auditor da área de engenharia, ele consegue enxergar o processo como um todo, desde a licitação,
que é baseada nos projetos, a qualidade desses projetos, o contrato, os boletins de medição, a execução física da obra e financeira, de modo que quando uma obra está sob análise da auditoria, realmente ela tem uma probabilidade maior de ser concluída e, caso não seja, pelo menos restaria o consolo de que não está sendo concluída, foi paralisada, mas em nome de um bem maior, que é a proteção do patrimônio público. Um dos pontos defendidos foi a necessidade da administração pública trabalhar as obras com planejamento, sendo úteis e de qualidade e a preços justos, evitando assim o desperdício de dinheiro público. Os países do mundo onde existe progresso, onde existe, são aqueles que a gente considera de primeiro mundo, que tem uma infraestrutura boa, etc., gasta-se um prazo muito grande em planejamento, estudos, e, por consequência, a execução se torna fácil, simples, rápida e certa, porque basta seguir os planos. No momento que se inicia aquela obra, se sabe quanto ela vai custar, não vai haver aditivos, não vai haver mudança, ou elas serão mínimas. E nos países mais desenvolvidos existe uma coisa muito mais bacana, é que a continuidade das obras independe da interrupção da administração e da gestão de quem quer que seja. Os impactos dos relatórios feitos pelos auditores também foram expostos, a exemplo dos desdobramentos em investigações conhecidas, como a Operação Lava Jato, que contou com o subsídio dos levantamentos técnicos do Tribunal de Contas da União. Desde 2007, 2008, 2009, com bastante contundência, o tribunal vem apontando esses desvios na Petrobras. Os procuradores da Operação Lava Jato se utilizaram das informações do tribunal para evidenciar os indícios de crime antecedentes, para que eles pudessem fazer os seus trabalhos. Então o TCU teve uma participação ativa nessa fase anterior aos desdobramentos da Operação Lava Jato. O Tribunal de Contas de Mato Grosso também apresenta boas práticas. Além dos trabalhos de monitoramento e auditorias simultâneos, em breve um laboratório vai contribuir com a análise sobre a qualidade das obras realizadas pelos municípios e pelo Estado. O benefício a gente espera atingir quem? Quem é o principal interessado nessas obras públicas executadas com qualidade, no preço adequado? É a sociedade, né? Então o Tribunal de Contas ele tem que ser um instrumento de transformação, um instrumento para transformar a gestão pública como um todo, fomentar a transformação do poder executivo no melhor trato com a coisa pública, né? Ajudar o poder executivo a entregar essa obra para o cidadão. O Pleno do TCE analisou as contas de governo de Alto Araguaia. O relator do processo, o conselheiro interino João Batista Camargo, apresentou o voto, emitindo parecer prévio favorável à aprovação do balanço, com recomendações ao Poder Legislativo. Confira. O gestor do município, Jerônimo Samita Maia Neto, respeitou todos os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, Fundeb, repasses ao Poder Legislativo, bem como gastos com pessoal. Inicialmente, a equipe técnica encontrou 2 apontamentos sobre registros contábeis incorretos e peças de planejamento elaboradas em desacordo. Quanto às irregularidades, o conselheiro relator João Batista de Camargo expediu recomendações para que se atente às previsões das peças de planejamento e observe a destinação e vinculação dos recursos. Sobre as receitas orçamentárias do município, no período de 2012 a 2016, Alto Araguaia teve crescimento na arrecadação. Em 2016, o município arrecadou um montante de R$ 86 milhões. Já sobre a classificação no ranking geral do Estado, a medição da qualidade da gestão pública municipal ficou na posição de número 30, mantendo a mesma posição em comparação ao exercício anterior. Acolho o parecer
ministerial subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Gustavo Deschamps, e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, referentes ao exercício 2016, sob a responsabilidade do senhor Jerônimo Samita Maia Neto, com recomendações nos termos do voto integral, senhor presidente. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você já sabe, basta acessar o nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.